magnéticos ou espirituais nos doentes, às vezes acompanhados de sopros curadores. 5. Médiuns receitistas, que em transe recebem intuições de receituário, diagnosticam moléstias e tanto indicam medicamentos caseiros como homeopáticos ou alopáticos. 6. Médiuns operadores, que em sessões espíritas ou nas formas de sincretismo religioso afro-brasileiro, com a presença do doente ou à distância, realizam operações espirituais sem intervenção cirúrgica visível, às vezes com extração de tecidos ou supostos tecidos orgânicos enfermos. Temos nessas categorias todas as formas de curas paranormais, desde a simples benzedura do quebranto ou mal olhado até as intervenções cirúrgicas à distância. O caso Arigó, porém, não se enquadra em nenhuma dessas classificações. O estranho médium de Congonhas do Campo faz intervenções concretas, pessoalmente, cortando com facas, tesouras ou bisturis, sem asepsia nem anestesia. Sua intervenção é o que se pode chamar de brutal. Mas a brutalidade está apenas na aparência, porque o doente não sofre nenhuma dor nem mal-estar e fica realmente curado, sem sequer sujeitar-se ao repouso habitual no leito. No tocante ao receituário, Arigó não emprega beberagens de espécie alguma nem remédios caseiros, ou homeopáticos e alopáticos de uso popular. Receita drogas recentes, muitas vezes ainda não lançadas no mercado ou não importadas, antibióticos violentos em doses maciças, que assustam os médicos. Seu receituário revela perfeita atualização médica. Geralmente as receitas são extensas, mas porque a sua finalidade é curar de vez a doença para que o paciente não precise voltar à consulta. Tanto no caso das operações quanto no das receitas, Arigó não realiza sessões espíritas nem age de olhos fechados. Verifica-se o seu estado paranormal pela modificação da expressão fisionômica, especialmente do olhar, que se torna distante, e pela modificação da pronúncia caipira para acentuado sotaque alemão. Há também a pronúncia de frases em alemão e às vezes a conversação nesse idioma, que o médium desconhece inteiramente. Arigó trabalha em mangas de camisa, os braços nus e sempre em plena luz, operando em público e chamando os médicos presentes para assistirem de perto à operação. A hemorragia é controlada verbalmente. O médium manda o sangue estancar e a ordem é imediatamente obedecida. Em certos casos, mormente nas intervenções de vulto dos primeiros anos de sua atividade, a cicatrização era produzida também de maneira imediata. Atualmente, em casos raros, segundo o depoimento inclusive de médicos, isso ainda se verifica. Erguendo no ar uma mecha de algodão seco, Arigó pede líquido a entidades invisíveis e o algodão se embebe. As operações são realizadas com extrema rapidez. O leitor verificará isto no depoimento de um professor universitário de clínica cirúrgica que daremos na sequência do livro. Arigó não é, como se vê, nem benzedor nem curandeiro, nem rezador ou médium passista. Suas características são as de um verdadeiro sujeito paranormal, um metérgico. Quando assistiu a um filme sobre as suas operações ficou de tal maneira apavorado que desmaiou. Tinha consciência de agir em casos de cura erva, mas não de operar com a violência e a audácia que o caracterizam. Apesar de toda essa estranheza, devemos acentuar que o caso Arigó não é único no Brasil. Há outros que podemos considerar idênticos e outros que, embora da mesma espécie, apresentam curiosas variantes. Esse é um fato da mais alta importância, pois mostra o aparecimento de uma nova categoria, de um novo tipo de agente paranormal na medicina popular brasileira. Os demais casos permanecem contidos em âmbito local, na maioria das vezes entre as pessoas da família ou do grupo social, que receiam os prejuízos advindos da divulgação. Um desses casos, de que temos conhecimento, assemelha-se perfeitamente ao de Arigó. Verifica-se no Rio de Janeiro, mas o grupo interessado o mantém sob o maior sigilo. Outro, também do Rio, teve repercussão em São Paulo em virtude da viagem da médium, uma senhora casada, para a cidade de Bauru, onde realizou várias operações.
Há ainda o caso de um médium do Recife, divulgado por um relatório mimeografado do brigadeiro Adil de Oliveira. O médium age como Arigó e a entidade manifestante dá o nome de Dr. Kimpler, dizendo ter falecido na Primeira Guerra Mundial e ser alemão, exatamente como o Dr. Fritz. Em Marília, na Alta Paulista, assistimos a várias intervenções de outro tipo e nos submetemos a uma com pleno resultado. O médium incorporava uma entidade que também se dizia médico alemão, isso bem antes da divulgação do caso Arigó, e dava o nome de Huxley, falando também com sotaque acentuado. Não fazia uso de instrumentos. O médium operava como se tivesse um bisturi nas mãos e o doente sentia o corte interno, mas absolutamente sem dor e sem sangue. Depois da operação o doente podia levantar-se e ir para casa, mas sentia geralmente um estado de prostração. Às vezes a entidade receitava o uso de destrozol, açúcar de milho para levantar as forças do operado. A simples ingestão de meio copo d'água com uma colher de sopa de açúcar produzia efeitos rápidos. Com o mesmo médium recebemos instruções pós-operatórias em sessão de voz direta, uma poderosa voz soando no espaço por meio de uma corneta de cartolina que era levitada. O fenômeno da voz direta foi recentemente confirmado nas experiências parapsicológicas Dr. C.G. Sual, da Universidade de Londres, na Inglaterra. Em Garça, também na Alta Paulista, verificamos pessoalmente um dos casos mais curiosos. A médium, Dona Bernarda Torrúbio, esposa do sitiante José Torrúbio, fazia operações e sessões mediúnicas, mas de maneira especialíssima. Caindo em transe vomitava sobre a mesa os resíduos da operação, invisivelmente realizada no enfermo que se achava presente. Médicos da região, a convite do Dr. Urbano de Assis Xavier, de Marília, assistiram à intervenção num senhor de idade, tuberculoso desenganado, e colheram o material para análises de laboratório. Estranharam depois que a médium, mulher perfeitamente sadia, tivesse vomitado matéria orgânica infectada. O doente sarou. Um padeiro de Garça conservava em vidro de álcool os restos de uma operação que sofrera quando se achava em estado de coma e desenganado, com fratura na base do crânio. Ainda em Garça soubemos da existência de outra sensitiva que fazia operações semelhantes, mas não pudemos verificar o caso nem conhecer a sensitiva, que morava na zona rural. Todos esses casos são citados para demonstrar que o de Arigó não é único. Verifica-se atualmente uma verdadeira eclosão dessa nova categoria de fenomenologia paranormal para efeitos de cura, em nosso país. No momento em que a parapsicologia se impõe nos principais centros universitários do mundo, tanto na área capitalista quanto na comunista, com investigações intensivas nos Estados Unidos e na URSS, esse fato devia merecer maior atenção de nossas instituições científicas e dos poderes governamentais. Diante do processo crime movido contra Arigó pela Associação Médica de Minas Gerais, o Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo telegrafou e oficiou ao senhor presidente da República sugerindo a formulação de convites a parapsicólogos de renome internacional para virem estudar o caso de Congonhas. O presidente João Goulart respondeu que entregará a sugestão ao estudo do Ministério do Exterior. E nada mais se fez. O caso Arigó não comporta dúvidas. Há 12 anos que o médium, hoje mais de 20, exerce as suas faculdades gratuitamente, não aceitando nenhuma espécie de recompensa e com grande sacrifício pessoal. As operações por ele realizadas foram fotografadas por centenas de pessoas, cinematografadas e inclusive filmadas para televisão e cinema. Os testemunhos oculares sobem a milhares, envolvendo pessoas de todas as categorias sociais, desde o analfabeto ao professor universitário e aos médicos especialistas em cirurgia. Sacerdotes e médicos dividiram-se diante do impacto dos fatos. No clero, como na classe médica, há os que negam a legitimidade dos fenômenos e atacam ferozmente Arigó e há os que afirmam a legitimidade e defendem o médium. Dessa maneira o caso Arigó se transformou num verdadeiro desafio à religião e à ciência. Pertencente à família tradicionalmente católica, Arigó rompeu com a sua religião para dizer-se espírita.
No tocante à ciência, o desafio se reveste de um sentido irônico, pois o apelido Arigó, dado ao sensitivo, significa roceiro simplório, puxador de enxada, geralmente analfabeto e ignorante. Podemos dizer que em Congonhas do Campo a religião e a ciência, parodiando o poema do mineiro Carlos Drummond de Andrade, toparam com um Arigó no meio do caminho. Basta, entretanto, encararem os fatos com isenção de ânimo, para que ambas superem as aparentes dificuldades e largamente se beneficiem com o caso Arigó. Homem simples, pai de numerosa família, o sensitivo não quer e não pode entrar em luta com ninguém. Deseja apenas ser útil, pondo suas faculdades a serviço de todos. A eclosão dessa nova categoria paranormal no Brasil é acompanhada de ocorrência semelhante nas Filipinas. O Psychic News, de Londres, em seu número da última semana de fevereiro de 1966, publica uma série de fotografias espantosas. O médium Tony Agpoa, de Cubao, arredores da cidade de Quezon, operou uma cancerosa do útero por processo semelhante ao de Arigó. O médium filipino não usa qualquer instrumento. Produz o corte pelo simples contato das mãos. As fotos, em número de 12, foram batidas pelo Dr. William Belk, que esteve no Brasil e também registrou o caso Arigó, assistindo à operação do seu companheiro, Dr. Parish, pelo médium de Congonhas. 3. O homem e o meio. Não nos parece proveitoso tentar uma classificação tipológica de Arigó, segundo esta ou aquela escola de psicologia. Simplesmente absurdo, por outro lado, seria tentarmos uma classificação psiquiátrica, como fizeram através da imprensa um médico e um professor de psicologia. Já no seu livro Psicologia e Espiritismo, o professor Enrico Morcelli, diretor da Clínica de Doenças Nervosas e Mentais da Universidade de Gênova, Itália, ao tratar da mediunidade de Eusapia Palladino, lamentava que apenas Frederic Miers houvesse cuidado da problema, em seu livro Human Personality, hoje praticamente esquecido. Acentuava Morcelli a falta de elementos para o esclarecimento do assunto, mostrando que, de um lado, os psicólogos experimentais como Pierre Janet, e de outros psiquiatras, forneciam poucos resultados seguros para uma interpretação. Apesar disso, concluía optando pela classificação da mediunidade como um fato anormal da personalidade fisiopsíquica humana. Essa posição, tipicamente psiquiátrica, permanece até hoje na psicologia, não obstante também persista a falta de elementos apontada por Morcelli, embora aparentemente suprida com as hipóteses e a terminologia psicanalíticas. No próprio campo da psicanálise, as posições quanto ao problema da personalidade se diferenciaram com as dissidências de Alfred Adler e Carl Jung. O próprio Freud, como assinala José Pnutin, admitiu que a psicanálise só fornecia uma contribuição fragmentária para o estudo do psiquismo. Para remediar essa situação, sem perder as fecundas contribuições psicanalíticas, Pnutin formulou a sua teoria dinâmica da personalidade normal. Todo problema, como se vê, gira em torno de um ponto obscuro, o da normalidade ou anormalidade da personalidade mediúnica. Hoje a parapsicologia nos oferece novos e valiosos elementos para o trato do assunto. Mesmo assim, seria temerário tentar uma classificação tipológica de Arigó. Pnutin põe em destaque o contraste das posições psicológicas, que procuram interpretar a personalidade a partir de campos extremos, as formas patológicas na psicologia profunda e as formas animais na psicologia superficial das escolas reflexologista russa e condutista americana. Declara Pnutin, o fato de ter sido a vida psíquica observada em suas formas de expressão patológica ou em suas formas animais, e interpretada a partir dessas observações, marcou profundamente a imagem da personalidade humana que a psicologia contemporânea nos oferece. Daí o seu esforço na formulação de uma teoria da personalidade normal. Interpretar Arigó como anormal e enquadrá-lo numa classificação qualquer é muito fácil. Mas estabelecer a ligação lógica entre os seus possíveis desequilíbrios e os efeitos concretos de sua atividade mediúnica é simplesmente dar a fuga a que o psicólogo ou psiquiatra se veem obrigados,
para a negação absoluta da fenomenologia paranormal e o apelo à acusação fácil de fraude e charlatanice. Note-se que essas duas atitudes correspondem precisamente à dicotomia denunciada por Nutin, a classificação patológica, colocando o problema num beco sem saída, requer a explicação animal ou behaviorista da sagacidade e esperteza do médium. Com isso, a diagnose dá um salto mortal da psicologia profunda para a psicologia superficial, por cima do abismo do psiquismo normal. Francisco Cândido Xavier, o conhecido médium de Pedro Leopoldo, e o médium Dr. Valdo Vieira de Uberaba, ao viajarem para os Estados Unidos e a Europa, em 1964, a serviço doutrinário, foram despedir-se de Arigó, em Conselheiro Lafayette. Nessa ocasião foi feita esta fotografia histórica, que reúne os três grandes médiums brasileiros. Esse salto já não se justifica em nossos dias, a não ser pela falta de atualização do psicólogo ou do psiquiatra. Além da posição de Nutin, que resulta do desenvolvimento da psicologia moderna, as pesquisas da parapsicologia lançam novas luzes sobre o problema. O livro de Jean Ewald, Telepatia e Relações Interpessoais, traz como subtítulo, Novas Dimensões da Análise Profunda e oferecem novas perspectivas para o estudo da anormalidade psíquica em função das ocorrências telepáticas normais. E o professor Joseph Banks Rini, da Duke University, contesta a natureza normal dos fenômenos mediúnicos, mostrando que as experiências parapsicológicas se realizam melhor com sujeitos normais. Chega mesmo a declarar: não há dúvida de que, se houvesse alguma vinculação básica entre enfermidade mental e faculdade psi, os primeiros psiquiatras teriam encontrado muito maior número de fenômenos que encontraram, e provavelmente a parapsicologia não teria chegado a constituir-se num ramo de investigações independentes. Arigó por trás das grades, na cadeia de Conselheiro Lafayette, como se fosse um criminoso. Réu sem crime, como o chamou o jornalista Moacir Jorge, em breve as autoridades lhe deram lugar menos deprimente, não para ele, mas para a cultura científica do Brasil. Este flagrante medieval, irradiado pela televisão, publicado por jornais e revistas e exibido nos cinemas de todo o país, provocou intensas emoções popular. Rini acentua também que os estudos de Stuart, Schmeidler e Humphrey, tendem, com certas reservas, a sugerir que, quanto melhor adaptados, maiores probabilidades mostram os indivíduos de obter desvios positivos quanto à média esperada por acaso nos testes de percepção extrasensorial. O problema das ligações do indivíduo com o meio e particularmente o da sua adaptação, que constitui hoje o leitmotiv de todas as correntes psicológicas, é recolocado pela investigação parapsicológica no plano do paranormal. Assim, como entende Rini, a parapsicologia desbasta a selva obscura do sobrenatural, abrindo caminho para uma psicologia total que integrará os campos hoje em conflito. Mas essa integração não se fará sem que as posições da psicologia profunda e da psicologia superficial sejam abaladas, com o reconhecimento da realidade psi, esse novo mundo da mente que, como diz Rini, só é novo para a ciência. E como psi implica uma polaridade ativa, os fenômenos subjetivos de percepção extrasensorial e os fenômenos objetivos de ação da mente sobre a matéria, ambos ligados ao meio ambiente, ambos enquadrados na dualidade sujeito-objeto e na sua reciprocidade ativa, é evidente que a interpretação da personalidade só pode ser feita, agora e no futuro, em termos de relação mesológica. Mas lembrando uma sugestão de Gilberto Freire, podemos dizer que psi abre a possibilidade de uma sociologia do sobrenatural, que nos termos atuais da investigação, equivaleria à elaboração de uma parasociologia. O homem Arigó, por isso mesmo, não pode ser visto senão em relação com o meio complexo em que se desenvolveu. A complexidade desse meio já foi lembrada no capítulo em que tentamos estabelecer as ligações históricas entre o Aleijadinho e Arigó.
Congonhas do Campo não é apenas uma cidadezinha qualquer de Minas Gerais ou do Brasil, mas um contexto próprio, específico, que chamamos de carismático em virtude dos fatores extraordinários que agem no seu desenvolvimento, desde a fundação de uma simples capela em 1757, no local em que hoje se ergue seu santuário, até a espantosa intervenção do Aleijadinho, com suas consequências no correr do tempo, e ao aparecimento do caso Arigó. Descartar esse contexto para interpretar Arigó como mais um tipo místico que aparece no país, descambando para o charlatanismo, é assumir uma atitude simplória e não científica. Explicá-lo pela psiquiatria é simples absurdo, pois mesmo que fosse um psicopata seria um paranoico ou esquizofrênico dotado de capacidades paranormais que se manifestam de maneira objetiva, através de ações concretas inegáveis e de efeito duradouro. Atribuir as suas ações à astúcia e à habilidade é mais do que absurdo. Como pode um prestidigitador simular uma operação de útero ou mesmo uma operação de catarata, realizando-as na presença de especialistas, sem a menor utilização de um aparato teatral? E como explicar que fatos dessa natureza possam ser produzidos pela presença de misteriosos conteúdos sociais na consciência de um roceiro ou pela espantosa presença de reflexos condicionados no seu automatismo psíquico? Pois a verdade é que essas e outras hipóteses foram aventadas, publicadas e até mesmo debatidas em programas de televisão, relacionando o homem com o meio, porém ambos considerados no plano do contingente, do banal, do corriqueiro. Puderam dois observadores falar em termos de frustração e compensação para classificar Arigó como paranoico. Mas para explicar as suas ações objetivas tiveram também de recorrer à acupuntura chinesa, ao Kuatsu japonês e ao hipnotismo, técnicas, todas essas, inteiramente estranhas ao meio de Arigó e a ele inacessíveis, além de não existir a mais leve indicação de qualquer aplicação de tais técnicas pelo médium. Ignorado, no contexto de Congonhas, o elemento histórico paranormal, a superestrutura místico-cultural, e assim reduzido o contexto ao seu aspecto comum, os próprios observadores tiveram a necessidade de acrescentar-lhe elementos estranhos para justificarem a sua interpretação. A mesma dificuldade se depara na outra tentativa de explicação. Arigó, como todo homem, é um produto do meio, mas carrega consigo os conteúdos sociais de consciência que, misteriosamente aliados a reflexos condicionados, lhe permitiriam agir como sujeito metérgico. Os conteúdos de consciência são uma herança cultural e os reflexos condicionados exigem tempo de condicionamento. Tanto a herança cultural de Arigó quanto a sua possibilidade de condicionar reflexos não oferecem nenhuma probabilidade dessa estranha eclosão de uma capacidade de diagnosticar, receitar, fazer intervenções cirúrgicas e falar alemão ou com sotaque alemão. Mais difícil explicar as relações entre o meio de Congonhas e o homem Arigó, nesses termos, do que explicar a influência dos astros nas oscilações da bolsa. Mas há outras considerações não menos curiosas. Segundo estas, o meio explicaria o homem em termos de relações telúricas e cósmicas. Congonhas é uma zona de minérios. As radiações minerais, conjugadas com as influências ainda desconhecidas das radiações cósmicas, afetariam os seus nervos, modificando seu psiquismo e transformando-o num indivíduo metergético. Mas como explicar que essas influências, em vez de levarem Arigó a plantar batatas ou criar galinhas, como fazem tantos dos seus conterrâneos, o levaram a falar alemão, receitar e fazer intervenções cirúrgicas? E de que maneira essas influências telúricas e cósmicas podem dirigir as mãos do homem com habilidade e perícia na realização de intervenções cirúrgicas complexas e delicadas? Como se vê, podemos dizer com Ernesto Bosano, o grande metapsiquista italiano, que essas explicações são mais complicadas e mais fantásticas que as próprias teorias por elas rejeitadas. As relações entre o homem e o melo só podem ser avaliadas nos limites da realidade objetiva. Essa realidade é objetiva, não como um simples contexto socioeconômico, mas como um contexto cultural, e portanto psíquico. O meio em que Arigó se desenvolveu não é somente material e animal,
não se compõe apenas de chão com minérios e de criaturas humanas em relações socioeconômicas. As estátuas do Aleijadinho são disso uma prova. Há todo um poderoso conteúdo espiritual em desenvolvimento, através do tempo, sobre o chão de minérios de Congonhas do Campo. Esse conteúdo ou esse processo é que tem de ser considerado em qualquer análise do binômio homem-meio, no caso Arigó. Encarado através da sociologia situacionista, o homem Arigó apresenta uma situação comum de simples elemento de uma coletividade típica, com um status vulgar de operário e pai de família, membro da igreja a que pertence a maioria. Seu modo de vida, seus hábitos, sua maneira de ser em nada o descaracterizam. Seu desenvolvimento cultural não excede o mínimo de conhecimentos que constitui o nível da maioria da população. Bem integrado no meio social, a ele se liga pelos laços tradicionais de família, pela obediência aos costumes, tendo sido mesmo uma criança e um jovem que cresceu normalmente, sem rebeldias nem complicações. Como descobrir nesse indivíduo de status comum os germes da conduta posterior que o vai colocar na posição de figura excepcional, sem entretanto desligá-lo da situação natural a que continua apegado? Kurt Lewin, que deu a mais bela contribuição para a psicologia social, propôs o estudo da relação homem-meio em termos de sua teoria de campo. Realmente, no campo de Lewin encontramos a equação total que a parapsicologia procura realizar através da experimentação objetiva. A personalidade, psicologia profunda, está sempre em relação com a situação, meio, e dessa comunhão resulta o comportamento, behavior, psicologia superficial. Os três elementos desse contexto formam o campo psicossocial que é determinado ou caracterizado pelo passado. Este influi na personalidade como um passado individual, mas influi também no campo como tradição, oferecendo os estímulos situacionais que desencadeiam as virtualidades pessoais. Colocado o problema nestes termos, torna-se mais fácil compreender a relação homem-meio no caso Arigó. O determinismo sugerido pelas interpretações que criticamos acima, determinismo que decorre das influências cegas do social e do cósmico, é substituído por uma interação determinismo livre-arbítrio. Arigó não aparece como uma espécie de robote social movido por conteúdos da consciência que se manifestam em reflexos condicionados, nem como um robote cósmico telúrico movido pelas influências minerais e cósmicas, mas como uma personalidade condicionada pelo meio em que age por vontade própria. Reportando agora ao primeiro capítulo, que talvez lhe tenha parecido mitológico, o leitor verá que partimos de uma premissa científica. Resta esclarecer que a vontade própria, no caso Arigó, deve ser entendida como a ação de suas potencialidades subliminares, de suas virtualidades estimuladas pela situação. Essas virtualidades, ao passarem de potência a ato, constituiriam o seu modo de agir consciente, nos momentos de vivência paranormal. Não dispõem as ciências, no momento, de elementos que possam esclarecer esse fato misterioso em sua mecânica profunda. A explicação espirítica é a da ação de uma personalidade extrafísica, Dr. Fritz, sobre o psiquismo predisposto do médium, Arigó. Neste caso, as relações mesológicas responderiam pela predisposição e as relações históricas, implícitas no contexto carismático de Congonhas do Campo, pela presença da personalidade extrafísica. Essa presença, tão ferozmente rejeitada pelos cientistas positivos, vem se impondo cada vez mais ao exame dos que não sofrem daquela alergia ao futuro de que fala o professor Rémy Chauvin, diretor de laboratório do Instituto de Altos Estudos de Paris. Diante do avanço científico das últimas décadas, o problema da existência de inteligências não materiais ou não encarnadas já não pode ser rejeitado com um simples muxoxo. As pesquisas psíquicas seriamente realizadas nos maiores centros universitários do mundo vêm demonstrando a possibilidade da existência da personalidade extrafísica e de sua ação sobre o mundo físico. O misoneísmo materialista vai caindo irremediavelmente no passado. O dogmatismo religioso é peça de museu. 4. Perfil social de Arigó.
Depois de tudo o que vimos no capítulo anterior, a única classificação possível de Arigó é a de sujeito paranormal. Não diremos personalidade porque, como personalidade, trata-se de um homem normal, com as características comuns de um caboclo mineiro, caboclo no sentido de caipira, vivendo normalmente na sua cidadezinha natal, casado e com numerosos filhos, trabalhando para sustentar a família. Seu tipo físico é o de um caboclo moreno, de cabelos negros e olhos escuros, bigodes e sobrancelhas cerrados, fronte larga, nariz reto, medindo mais ou menos 1,80 m de altura, tórax largo, pescoço grosso e curto. Está sempre de camisa esporte, aberta ao peito, de mangas curtas pelo meio do antebraço, os braços nus cobertos de pelos negros e fortes, barba cerrada. A esse tipo físico, que corresponde em parte à categoria dos atléticos de Cretimer, podemos juntar a classificação temperamental ciclotímica do mesmo autor. Trata-se de uma correlação somatopsíquica apenas deduzida de observações pessoais e dada a título de informação orientadora. Esta classificação entra na pauta das discordâncias entre os tipos somáticos e temperamentais verificadas por Cretimer. De constituição sólida, aparência saudável, Arigó é extrovertido, sociável, espontâneo e nervoso. Nada revela do tipo esquizotímico de Cretimer. É um homem prático que mal aprendeu a ler e escrever, pelo que provoca riso nos que o conhecem a afirmação de que possui biblioteca especializada em medicina e consulta a literatura farmacêutica para receitar. Feito assim ligeiramente o seu retrato somatopsíquico, podemos delinear o seu perfil social. José Pedro de Freitas, vulgo Arigó, nasceu a 18 de outubro de 1921 na fazenda do Faria, em Congonhas do Campo, filho de Antônio de Freitas Sobrinho e Maria André de Freitas. Família tradicional da região, pai e mãe naturais de Congonhas, católicos praticantes e de tradição. Esta condição, numa pequena cidade mineira que já classificamos como carismática, devia ser uma garantia de fidelidade à religião familiar, tanto mais que Arigó, pelo seu próprio temperamento e sua pouca disposição para as questões teóricas e metafísicas, parecia indiferente ao problema. Praticou desde cedo a religião da família e nela se integrou. A 18 de setembro de 1942, portanto um mês antes de completar 21 anos, casou-se com a jovem da mesma idade, Arlete Soares, sua prima, que passou a assinar Arlete Soares de Freitas. Desse casamento nasceram 6 filhos, que são, José Tarcísio de Freitas, hoje, em 1966, com 21 anos, Haroldo, com 19, Eri, com 17, Sidney, com 15, Leôncio Antônio, com 13, e Leonardo José com apenas 7 anos. O casal está com 45 anos. Numerosa família que José Pedro de Freitas sustenta com o seu trabalho, dedicando-se amorosamente ao lar. Declarou-nos pessoalmente, e o confirmamos ouvindo diversas pessoas da cidade, que passou sua adolescência e juventude alheio aos desregramentos comuns da mocidade, sem vícios, mantendo-se casto até o matrimônio. Esta condição, que poderia parecer estranha para os que estão habituados à liberdade excessiva que se concede aos rapazes em nosso país, em contraposição ao rigor com que são controladas as moças, nada tem de anormal. Revela, pelo contrário, uma pureza de caráter que condiz perfeitamente com a predisposição à fenomenologia paranormal. Bosano acentua em populi primitivi manifestationi supernormali que essa condição de pureza é considerada, entre os povos primitivos, como indício de possibilidades medianímicas. O mesmo se verifica nas civilizações orientais e na antiguidade clássica, como sabemos, no tocante à escolha dos candidatos a pitonisas e oráculos. Também o médium Francisco Cândido Xavier revelou desde cedo as mesmas disposições. Quanto à formação cultural, Arigó fez o curso primário no Grupo Escolar Barão de Congonhas. Entregue desde criança aos trabalhos rurais, foi trabalhador de enxada na fazenda do Faria, onde nasceu. Uma de suas irmãs, lembrando a infância roceira, disse-nos que ela e Arigó só conheceram calçado depois dos 12 anos.
Lidou posteriormente com tropas e carros de boi, até 1942, quando se casou. Durante 2 anos foi proprietário de um pequeno bar em Congonhas, mas o problema do fiado o obrigou a desistir do comércio. Levou então 6 anos, de 1944 a 1950, trabalhando na picareta para a extração de minérios da Siderúrgica Nacional. Passou depois a praticar na agência do IAPTIC, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Empresas de Transportes e Cargas, até ser nomeado para servidor da mesma, onde trabalha há 14 anos, isso em 1966. Do meio-dia às 18 horas trabalha na agência, onde tem inclusive a incumbência humilde de levantar a porta de aço e atender os beneficiários, encaminhando-os na obtenção dos documentos de que necessitam. Além dessas atividades, Arigó participou da vida política e social da sua cidade. Foi líder sindical, cabo eleitoral, candidato a prefeito, perdendo para o adversário que era seu tio. A derrota foi por poucos votos e as informações que temos dizem que Arigó venceu na zona rural, perdendo na urbana. Este fato, comum e sem maior significação, foi interpretado psicologicamente como motivo fundamental para desencadear as faculdades paranormais do sensitivo. A interpretação, entretanto, foi capciosa. A frustração política teria levado Arigó a buscar compensações. O cientista se esqueceu de verificar que a paranormalidade de Arigó se manifestou na infância. Como também havia sido responsável por uma secção de abastecimento dos mineiros, na zona rural, onde lidava com drogas farmacêuticas, teria encontrado nesse trabalho a sugestão do curandeirismo. Em matéria de explicação hipotética, sem nenhum indício de comprovação das possíveis influências, das crises produzidas no espírito do sensitivo por esses acontecimentos, é o que há de mais gratuito. Dessa maneira, através de suposições cômodas e imaginosas, podemos explicar gratuitamente as mais graves variações da conduta humana. Mas é evidente que ninguém poderia levar-nos a sério, a menos que desconhecendo inteiramente o que hoje se entende por interpretação psicológica e psiquiátrica. Antes de se manifestar, o Dr. Fritz começou a dar intuições a Arigó sobre remédios para curar os pobres. Arigó conseguia amostras grátis através de amigos de Belo Horizonte que conheciam a sua mediunidade. Contou-nos de Arlete que nos fins de semana Arigó ia à capital e voltava com uma sacola de remédios. A primeira cura que realizou foi a de um ferroviário da Central do Brasil, idoso e de cor negra, que andava de muletas. Numa noite deixou as muletas e voltou ao trabalho, isso lá por 1956. Neste tempo Arigó fazia preces em casa e eram seus companheiros o deputado Baeta Neves, o desembargador Pedro Brantes, o senhor Rui Gervásio, o engenheiro Carlos Viana que deixou de ser materialista em face dos fenômenos que presenciou. Eram essas pessoas que ajudavam o médium a conseguir amostras de remédios para distribuir à pobreza de Congonhas, extremamente necessitada. Conta de Arlete, esposa de Arigó, que o senhor José Viana, pai de Carlos, foi mais tarde curado pelo Fritz, de um câncer. Na ocasião deste depoimento, a 24 de março de 1970, o senhor José Viana apareceu em Congonhas com alguns parentes e tivemos o prazer de conhecê-lo. Ia pedir novamente o auxílio do Fritz para o seu filho Carlos, que se encontrava à morte no Rio. Arigó chorou de emoção, mas o Dr. Fritz não garantiu a cura do ex-companheiro do médium. No tempo dessas primeiras curas Arigó continuava católico praticante, fiel à tradição familiar. De Arlete orava muito por ele. O espiritismo nunca lhe interessou, segundo declarou-nos, acrescentando mesmo que fugia dele como o diabo da cruz. Católico praticante, confessava e comungava frequentemente e nada queria com qualquer outra religião, pois todas elas lhe pareciam heréticas. A eclosão das faculdades paranormais verificou-se de maneira súbita, quando Arigó se encontrava em Belo Horizonte, hospedado no Hotel Itatiaia, na companhia do senador Lúcio Bittencourt, que sofria de câncer. Estavam em quartos separados. À noite, Arigó apareceu no quarto do senador,
transformou-se num alemão enorme e operou-o. O próprio Arigó não teve consciência do fato. Ao ouvi-lo, relatado pelo senador, entendeu que tudo não passara de um sonho do amigo. Posteriormente, viajando para os Estados Unidos a fim de submeter-se à operação de que necessitava, o senador foi cientificado, na clínica norte-americana, de que já estava operado e nada mais havia a fazer. O relato deste caso é complexo. Arigó o faz com pormenores. Mas adverte que, desde menino tinha visões estranhas e a mais frequente era de uma espécie de nebulosa brilhante rodando no espaço. Ouvia, também, vozes em língua estranha, que lhe parecia alemã. Depois de casado, os fenômenos continuaram e se intensificaram. A primeira aparição do Dr. Adolf Fritz causou-lhe espanto. Era um monstro, disse-nos ele, com uma barriga enorme e a cara de alemão. A primeira vez que pegou uma faca para operar foi em Congonhas, ao visitar uma senhora idosa que agonizava. Operou-a inconscientemente, em estado de transe, à vista das pessoas presentes, extraindo-lhe um tumor do ventre. Daí por diante, nada mais o deteve. Foi processado e condenado, em 1958, por exercício ilegal da medicina, mas o médico Juscelino Kubitschek de Oliveira, então presidente da República, indultou-o. Durante 5 anos Arigó realizou suas operações e curas por receituário como católico. Há 10 anos, levado pelas próprias controvérsias em torno de suas atividades e pela campanha que elementos do clero lhe moveram, Arigó resolveu tornar-se espírita. No tocante às curas e operações que realizou, quando ainda católico, as informações são quase fantásticas. Dizem que chegou a operar sacerdotes, bispos, e até mesmo um alto dignatário do Vaticano, íntimo de SS o Papa Pio XII, que teria agraciado o médium com um crucifixo de ouro. Moacir Jorge, repórter dos Diários Associados, que divulgou o caso Arigó em São Paulo há vários anos, publicou uma reportagem a respeito no Diário de São Paulo. O escritor Jorge Reticeni, que realizou 2 filmagens das operações de Arigó e tem feito numerosas conferências a respeito, no Brasil e no exterior, também sustenta estes fatos em folhetos e no livro que publicou. De qualquer maneira, o que nos interessa é a curiosa posição do médium, operando e receitando em estado de inconsciência durante o largo período de 5 anos, sem interessar-se pela questão mediúnica. Esta posição só pode explicar-se pelo temperamento de Arigó, extrovertido, desinteressado de indagações metafísicas, de problemas religiosos, e ao mesmo tempo pelo ambiente de Congonhas do Campo. O primeiro grupo espírita que ali surgiu foi em torno de Arigó. Esse grupo fundou o Centro Espírita Jesus Nazareno, onde o médium passou a realizar os seus trabalhos e recebe os romeiros que vão à sua procura, provenientes de todo o país. As relações de Arigó com os consulentes são as mais curiosas. Atende-os com uma dedicação elevada ao sacrifício, das 6 horas às 10h30 os recebe no centro, deixa-os para almoçar e seguir para o seu trabalho, na agência do IAPTIC, às 18 horas, encerrado o expediente da autarquia, volta para o centro e continua a atender o povo, geralmente até às 21 ou 22 horas, isso em 1966. Milhares de pessoas acorrem sem cessar, diariamente, à cidadezinha carismática. Linhas de ônibus foram criadas para levar os consulentes, linhas de autolotação, de peruas e até mesmo de aviões. Arigó se transformou no centro principal de atração de Congonhas. E tanto nas suas pregações quanto no trato pessoal com os consulentes não faz concessões, não procura agradar. É ríspido, às vezes agressivo. Não raro repreende-os com energia. O crime de Arigó. Este é um flagrante clássico. O jornalista Orlando Criscuolo segura a cabeça do doente e o médium opera uma catarata, sem anestesia nem asepsia de qualquer espécie. Criscuolo pertencia à equipe de reportagem dos Diários Associados de São Paulo que presenciava operações de Arigó, em Congonhas. Curareis o crime de Arigó. Na agência do IAPTIC, sempre em mangas de camisa, com a maior naturalidade, mantém relações normais com os colegas e com o público. Mas não atende os doentes.
As pessoas que passam pela rua em geral o cumprimentam ou dirigem-lhe gracejos, que ele responde alegremente. Apresentou-nos 2 médicos da cidade que o apreciam e antigos moradores que o conhecem desde criança. Nessa intimidade afetiva das pequenas cidades vê-se que os velhos amigos do médium continuam a tratá-lo com naturalidade. Os atritos religiosos, os processos judiciais, a ameaça constante de ação policial, os ataques de elementos fanáticos, as referências desairosas e mesmo as calúnias publicadas na imprensa do Rio e São Paulo, nada disso modificou a situação de Arigó, nas suas relações com muitos dos seus velhos amigos. Certamente alguns desertaram, benzem-se à distância. Mas Arigó continua a ser o menino que cresceu em Congonhas, hoje pai de 6 filhos, empenhado no tratamento de milhares de doentes que o procuram sem cessar. Arigó na Turquia. A revista Ruvemad, de Istambul, publica uma reportagem sobre Arigó. Não tendo fotografia do médium, utiliza-se de um curioso desenho, em que o caboclo de Congonhas se transforma num turco. Moderno exemplo da adaptação racial dos taumaturgos. Dmitry Paraskevopoulou, representante da revista em São Paulo, está traduzindo este livro para o turco e o grego. Este perfil social de Arigó pode ser confrontado com a realidade. Qualquer pessoa que se dirija a Congonhas do Campo encontrará o médium nas suas atividades religiosas, porque hoje, para ele, atender ao povo é praticar a sua nova religião, e também em suas atividades profissionais na agência autárquica em que trabalha, isso em 1966, pois após a prisão Arigó deixou o emprego. Essa espontaneidade do caso Arigó, que se mantém através de todo o clamor que se levantou no Brasil e no estrangeiro, a seu respeito, é em si mesmo um poderoso elemento probatório da naturalidade e da legitimidade de suas faculdades paranormais. Arigó é o mesmo homem franco, sociável, comunicativo, de antes da eclosão mediúnica. Católico ou espírita, ainda hoje fazendo o nome do padre e repetindo orações da igreja, o sensitivo de Congonhas é a mesma criatura simples, o mesmo caboclo autêntico das antigas lutas sindicais e campanhas políticas. Não obstante, já não se interessa mais por esses assuntos. Mesmo porque não dispõe de tempo para pensar em outra coisa além das suas obrigações profissionais e mediúnicas. Sua própria família se dilui na família maior dos consulentes, na multidão que o cerca pedindo socorro e cura. A diferença entre a situação de 1966 e a atual é que Arigó deixou o emprego e cuida hoje da sua fazenda. 5. Situação social de Arigó. Esboçado o perfil social de Arigó, que permite ao leitor ter uma ideia mais precisa da sua personalidade, procuremos tratar desse estranho emaranhado que é a sua situação social em Congonhas do Campo. José Pedro de Freitas vive numa espécie de intermúndio entre a riqueza e a pobreza. Reflete-se na sua vida, a própria situação de sua cidade natal, pousada entre montanhas de minério e vivendo humildemente a sua pobreza secular. Os pais de Arigó, seus tios e irmãos gozam de boa situação financeira, exercendo algumas funções políticas de importância. Seu pai foi presidente da Câmara Municipal de Congonhas, e seu tio, como já vimos, disputou com ele a prefeitura e ganhou a eleição. Um de seus irmãos mantém a pensão que recebe os doentes. Homem de posses, muito parecido com o médium, fez declarações à imprensa quando acusado de explorar a mediunidade do irmão. Disse então, em reportagem de Moacir Jorge publicada no Diário de São Paulo, que montou a pensão para que os doentes não ficassem abandonados nas ruas, mas não precisava dela. Acentuou que os doentes pobres nada pagavam, sendo justo que os outros, de posse, o fizessem. Acrescentou que só de extração de minérios em terras de sua propriedade tinha na ocasião rendas superiores a 300.000 cruzeiros, o que era uma fortuna, e convidou seus acusadores a verificarem o fato nos bancos, em sua companhia. A questão da pensão tem sido muito explorada pelos adversários de Arigó. Na realidade, trata-se de uma pensão modesta, desprovida de qualquer comodidade. Os hóspedes se arrumam como podem, pagam diárias baratas e muitos realmente não pagam nada,
O próprio Arigó, ao atender um doente, muitas vezes lhe diz: "Você não pode pagar pensão, mas precisa ficar mais uns dias. Vá à pensão e diga que eu pago." Quem fala, nessas ocasiões, é o Dr. Fritz. A expressão "diga que eu pago" equivale a ficar de graça. Mas nem todas as pessoas compreendem isso. Pensando que é Arigó quem vai pagar ou que é na conta dele que as despesas serão lançadas, imaginam ligações financeiras do médium com a pensão. Por outro lado, tem havido pessoas que se aproveitam da aglomeração humana e praticam pequenas explorações. E há também os casos de incompreensão, de pessoas que se julgam exploradas quando têm de pagar a pensão e coisas semelhantes. Arigó adverte constantemente, nas suas pregações, que nada recebe, nada quer lucrar, que o seu trabalho é inteiramente gratuito. Mas isso não impede que se levantem suspeitas e calúnias a seu respeito. Na sua entrevista à imprensa, o irmão de Arigó declarou que entregaria a pensão a quem desejasse mantê-la nas condições em que a vem mantendo, ou que a fecharia se alguém se dispusesse a abrir outra nas mesmas condições. Durante 10 anos, de 1952 a 1962, Antônio de Freitas Sobrinho, pai de Arigó, senhor de muitas terras e propriedades várias, exerceu a presidência da Câmara Municipal de Congonhas do Campo. Perdeu-a em 63, mas continua no exercício da vereança. O tio prefeito, que venceu Arigó nas eleições de 54, exerceu o cargo apenas durante 3 meses. Falecendo logo a seguir. Um irmão de Arigó possui restaurante em Belo Horizonte e outro, o caçula de uma turma de 10, fez curso de Direito na Faculdade da Universidade de Minas Gerais, na capital mineira. Isso depois de ter passado pelo seminário, pois que se destinava inicialmente à carreira eclesiástica. No grupo escolar Barão de Congonhas, em que Arigó estudou, leciona uma sua irmã. A família Freitas é praticamente dona das terras ao redor de Congonhas. Família tradicional, com fundas raízes no solo de minérios da cidadezinha, contribuiu para as obras religiosas locais, inclusive para a construção do seminário ali existente. Uma tia de Arigó, D. Delfins, a única pessoa da família que o acompanhou ao se tornar espírita, é a proprietária do sítio em que o médium costuma passar os fins de semana para descansar um pouco da luta incessante dos dias comuns. Trata-se também de senhora abastada, de quem se diz que possui, além das propriedades em terras e imóveis, grandes depósitos bancários. Dispôs-se a financiar um filme sobre a vida de Arigó que foi realizado por um cineasta independente, empregando nisso mais de 20 milhões de cruzeiros. O lucro devia ser invertido na construção de um hospital para os pobres. O filme foi feito, mas o lucro não apareceu. Diante de tudo isso, pergunta-se como e por que Arigó vive na pobreza. Seus vencimentos no IAPTIC eram de apenas 45 mil cruzeiros mensais, cruzeiros antigos. Sua esposa costurava em casa para os alfaiates da cidade, ganhando por peça para auxiliar o marido na manutenção da família. A única propriedade que o casal possui é uma faixa de 7 alqueires de terras adquiridos aos poucos e com pagamento a prestações, no tempo em que Arigó possuía o seu bar em Congonhas, que era ao mesmo tempo bar e restaurante. A casa de Arigó lhe era cedida gratuitamente pelo pai. É evidente que o médium está na posição de herdeiro e, se viver bastante, poderá ainda tornar-se muito rico. Em 1963, porém, sua situação era essa: vivia do trabalho, com dificuldades. Atualmente os parentes o auxiliam, como acentuamos na primeira parte. Explica-se, entretanto, a estranha situação social pelas condições especiais de Arigó. A aguda sensibilidade mediúnica ou as poderosas faculdades paranormais de que é dotado inibiram-no para as lutas da vida. Arigó nunca soube ganhar dinheiro. Quando montou o bar, tentando iniciar a carreira comercial, viu-se logo enleado em complicações com o problema do fiado. Só um dos seus devedores, naquele tempo, devia-lhe 600 mil cruzeiros, quantia que na ocasião era bastante vultosa. É caso conhecido em Congonhas. Tratava-se de um político que já faleceu. Arigó não sabia negar nem humilhar ninguém.
Sua rispidez no trato com as pessoas decorre do nervosismo provocado pela situação mediúnica. Mesmo assim, essa rispidez não tem por objetivo ferir ou humilhar. De temperamento afetivo, gostaria de oferecer a todos o calor humano do seu afeto, mas nem sempre o consegue. Na vida comercial jamais conseguiu o triunfo que coroou os esforços de quase todos os seus parentes, inclusive dos irmãos. A situação de Arigó é um tema para o estudo das relações econômicas nas famílias patriarcais mineiras. Conta-se que o sensitivo, quando dispensado da Siderúrgica Nacional, acusado de comunista, em virtude de suas atividades sindicais, ficou longo tempo sem conseguir emprego, tendo de vender passarinhos nas ruas para obter recursos. Percebe-se que há, no caso Arigó, também nesse terreno, alguma coisa de especial. O seu próprio apelido pode elucidar-nos a respeito. É que o sensitivo teve sempre acentuada preferência para a companhia dos arigós, desde sua vida escolar, e ao entrar para os serviços de extração de minérios colocou-se logo, com a franqueza que o caracteriza, ao lado das reivindicações dos trabalhadores. Ovelha negra da família, amargou o ostracismo na própria cidadezinha natal. Até hoje, Arigó é um problema, criando complicações para os parentes e amigos, embora sem o querer. A situação social de Arigó pode parecer um desmentido à tese que sustentamos da sua normalidade. O normal em Arigó, poderiam replicar-nos, seria exatamente o seu entrosamento na família. Mas não se mede a normalidade de uma personalidade pela aceitação passiva das condições em que nasceu. Muito pelo contrário, um indivíduo anormal pode aceitar uma situação, adaptar-se a ela, sem entretanto integrar-se nela. A adaptação pode ser superficial, acomodatícia e portanto aparente. Da mesma maneira, a falta de adaptação pode decorrer de desajustes estruturais. Arigó mostra-se perfeitamente adaptado à vida de Congonhas do campo e à própria família, no plano das relações afetivas, da forma de vida, mantendo seu lar com dedicação e esforço, cumprindo rigorosamente seus deveres profissionais. Mas no tocante às estruturas econômicas e culturais verificam-se atritos explicáveis, tanto nele quanto em qualquer outro temperamento menos propenso à chamada vida prática. Enfrentamos aqui um problema de psicologia social em que o tema da personalidade novamente se coloca. Servindo-nos do conceito de personalidade básica, de Gardiner, podemos dizer que Arigó corresponde ao mesmo quanto à sociedade em que vive. As instituições primárias, família, costumes, normas, orientação espiritual, determinaram a sua perfeita integração no grupo social. Mas as instituições secundárias, religião, mitologia, valores, sedimentação ideológica, tiveram de sujeitar-se ao que o próprio Gardiner denominou de elaboração individual das variantes singulares. Com Linton podemos explicar melhor esta situação pelo conceito de personalidade status. O apelido do sensitivo dá-nos a chave do problema. Arigó é uma palavra que define a maneira por que o sensitivo elaborou as variantes singulares das instituições secundárias, dizendo, por assim dizer, ao status subcultural dos arigós. A partir dali sua individualidade vai reelaborar a religião, refazer a escala de valores, modificar a sedimentação ideológica do sistema patriarcal rural e, por fim, recriar a própria mitologia. Classificar Arigó como anormal por esse motivo, seria desconhecer a complexidade dos processos de adaptação e particularmente a dinâmica da evolução social, que não prescinde das elaborações e reelaborações individuais. No caso de Arigó, o problema da elaboração das variantes singulares revela toda a sua importância, como em todos os casos de individualidades que modificaram o seu meio social. Assim, a situação social de Arigó não é marginal, mas de perfeita integração no grupo social, onde, tendo adquirido a sua personalidade status, desempenha, a partir da adolescência, os papéis que ora pertencem às instituições primárias, em pleno acordo com o grupo, ora às instituições secundárias, forçando o grupo a modificações estruturais ou sofrendo as consequências da sua inadaptação a certas formas de estrutura. Na elaboração das variantes singulares,
Arigó substituiu os valores econômico-financeiros pelos valores morais, preferindo lutar pela justiça social, a ganhar dinheiro e amealhar fortuna. Na tocante à religião, suas faculdades paranormais o forçaram a romper com a tradição e abrir uma nova frente. Ideologicamente procedeu a uma reformulação das constantes sociais, o que lhe valeu o anátema de comunista, e quanto aos mitos não só adotou outros deuses, como tornou-se a fonte de toda uma nova mitologia, como veremos. Resta acrescentar